Oi, gente, graça e paz a todos. Pela graça do nosso bom Deus, nós estamos em mais um encontro de estudo bíblico e pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se e compartilhe o link para nós, por favor. Nós somos a terceira igreja presbiteriana aqui de Uberlândia. Estamos na Rua Paraná, 1333, aqui no bairro Brasil, na grande cidade de Uberlândia. No link do canal você vai encontrar e vai ter acesso ao nosso boletim informativo, para você ter acesso aos nossos contatos, recados, a pastoral, conhecer mais um pouco da nossa igreja. Agradecemos ao nosso presbítero, o Hugo Neto, pelos estudos ministrados nas quartas-feiras anteriores. E hoje nós vamos iniciar um novo assunto. O que a Bíblia ensina sobre Jesus Cristo? Nós iremos pensar nas próximas quartas-feiras um pouco sobre cristologia. E eu quero convidar você a nos acompanhar a partir de hoje, todas as quartas, para juntos conhecermos mais, examinando as Escrituras Sagradas, conhecermos mais a fundo sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Serão encontros abençoados, instrutivos. Eu quero convidar você a nos acompanhar a partir dessa quarta, tá bom? Nós vamos agora louvar o Senhor, cantando 2 cânticos especiais. Eu quero que você nos acompanhe e cante conosco, louvando ao nosso Deus nesse instante. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Te tocar, quero te abraçar, quero te ver.
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Inimigos comprados, grandes multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Alguns recados importantes para a nossa comunidade. Amanhã nós teremos o encerramento do nosso Fé e Café, o encerramento do ano. Vamos retomar em janeiro do próximo ano. Portanto, amanhã, quinta-feira, 7 horas da manhã, o nosso Fé e Café de encerramento. Queremos convidar você a se juntar a nós, pela graça de Deus. Durante todo o ano estivemos aqui nas quintas pela manhã, clamando, orando, agradecendo, intercedendo e louvando a Deus com o nosso ministério de intercessão. Portanto, amanhã teremos esse encerramento e queremos convidar você a participar conosco. Os pequenos grupos, eles tiveram um encontro na quinta passada, também de encerramento dos trabalhos do ano. Quinta passada tivemos aqui na igreja um encontrão de todos os grupos, um tempo abençoado, de louvor, de celebração, um lanche gostoso, testemunhos. Foi um tempo abençoadíssimo, e vamos retomar, se Deus quiser, também no mês de janeiro. Queremos convidar você também
a se juntar a nós e participar dos nossos abençoados pequenos grupos. E quero lembrar também os irmãos que no próximo domingo nós teremos a nossa celebração natalina, no dia 17, aqui pelo culto da noite, das 19 horas, teremos a cantata Que Rei é Este. Venha participar conosco, venha assistir, venha celebrar o Natal, e que Deus possa te abençoar e te fortalecer. Quero convidar você a curvar a cabeça agora e juntos falarmos com Deus numa oração de gratidão, uma oração também de intercessão. Gratidão pelo dia findo, pela semana, e intercessão para que Deus possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, à palavra santa, e gratidão por esse meio que nós temos na tecnologia, de podermos falar com você aí na sua casa, estar junto com você, é um privilégio grandioso e uma grande responsabilidade. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, rendemos graças ao Senhor pelo dia findo, pela semana, ó Deus, que está em andamento, e por essa semana em especial, ó Deus, estamos na iminência do Natal. Louvamos ao Senhor pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e nos nossos encontros das quartas-feiras, nós suplicamos a Ti, Pai, que venha falar conosco, abra o nosso entendimento, o nosso coração, e aplique a Tua palavra, ó Deus, a cada vida no particular, é a nossa oração. Nós oramos e colocamos nas Tuas mãos também, irmãos, amigos, companheiros, familiares que estão enfermos. Pedimos que abençoe, que traga cura, traga restauração. Aqueles que estão enlutados, ó Deus, esteja visitando, ó Pai, trazendo as consolações do alto. Damos-te graça em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos, Pai, e agradecemos. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler conosco o nosso texto básico, nosso texto introdutório, que se encontra no Evangelho de João. O Evangelho de João, lá no capítulo 5, apenas o versículo 39. Nós leremos vários textos posteriormente, mas este é o nosso texto básico, nosso texto introdutório. Quero que você leia comigo as palavras do Senhor Jesus Cristo, palavras oportunas, uma exortação para as pessoas daquele tempo e para os nossos dias hoje também. Juntos, João 5, 39, vamos lá, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São palavras de Jesus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. No domingo próximo passado, nós celebramos o dia da Bíblia, o segundo domingo do mês de dezembro, na nossa amada IPB, é o domingo, o dia separado para se celebrar o dia da Bíblia. E o Senhor Jesus, na palavra lida, Ele nos exorta a uma consulta à Bíblia, a uma consulta às Escrituras. E Ele diz, são elas que testificam de mim. Eu gosto muito de pensar no dia da Bíblia, no segundo domingo, e estendê-lo para todo o mês de dezembro. Até porque é o mês que nós celebramos o Natal. E nós estamos hoje em pleno advento, quando nós nos preparamos para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Lutero teria dito o seguinte, abre aspas, a Bíblia é o berço onde Jesus dorme, fecha as aspas. Toda a Bíblia fala, testemunha sobre o Senhor Jesus Cristo. Interessante que, já que estamos na iminência do Natal, quando os magos vindos lá do Oriente, seguindo a estrela, quando eles chegaram a Jerusalém, eles perguntaram, e com esta pergunta, eles alarmaram o rei Herodes, diz o texto, e eles alarmaram também toda Jerusalém, porque eles queriam saber onde estaria o recém-nascido, o rei dos judeus, para aquele a quem a estrela apontara. E nos conta Mateus capítulo 2, que ao ouvir a pergunta, Herodes, ele convocou todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então os escribas, todos os escribas, sacerdotes, os principais sacerdotes, eles
fizeram o quê? Eles examinaram as Escrituras, eles consultaram as Escrituras, e eles, citando o profeta Miqueias, eles responderam: em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mateus registra essa citação do profeta Miqueias. O que os principais sacerdotes e escribas fizeram à pergunta dos magos e a Herodes, que estava desesperado por saber onde nasceria o rei dos judeus? Eles examinaram, eles consultaram as Escrituras. Ora, nós sabemos, meus irmãos, sabemos que os judeus, eles são os guardiões, digamos assim, dos oráculos de Deus. Para eles, as Escrituras, elas eram tudo. Eles tinham a lei e, entretanto, não reconheceram a Cristo quando veio ao mundo. Os melhores e maiores estudiosos e o povo que sentia o maior respeito pelas Escrituras, liam as Escrituras continuamente, mas eles rejeitaram a Jesus Cristo. Esse é o contexto do texto que nós estamos lendo aqui. Por isso o Senhor os exorta: examine as Escrituras. Então, nesse contexto maior, Jesus aqui em João, ele está explicando a sua missão. E explicando a sua missão, ele exorta aos judeus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Vocês conhecem as Escrituras, e são elas mesmas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele está afirmando que o testemunho de Deus a respeito dele se pode encontrar no exame fiel, honesto das Escrituras sagradas. E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele é o centro, o fundamento do cristianismo e de toda a Bíblia Sagrada. O Messias prometido desde os tempos antigos, como nos fala o próprio Antigo Testamento. Então a ideia é: examinem as Escrituras. E quando o Senhor diz examinem as Escrituras, obviamente, ele se referia ao Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia. Ele está mostrando que ele é o cumprimento das Escrituras veterotestamentárias. Então ele exorta os judeus a examinarem as Escrituras sagradas do Antigo Testamento. E o interessante é que, se você examinar as Escrituras no Antigo Testamento, você vai observar que nenhuma única vez o nome de Jesus aparece no Antigo Testamento. Mas toda a sua vida, todo o seu ministério estão descritos no Antigo Testamento, nas profecias e também naquilo que é denominado tipos de Cristo. Tipos de Cristo. Chama-se tipo de Cristo no Antigo Testamento, personagens, episódios, objetos do Antigo Testamento que, em suas qualidades inerentes, tipificavam, ou seja, apontavam para a vida e para a obra de Jesus Cristo. Este é o nosso assunto de hoje. Vamos observar pelo menos 5 desses tipos de Cristo no estudo do Antigo Testamento. E o nosso tema é Anúncios do Antigo Testamento. É um suprassumo de um dos estudos cristológicos da nossa editora Cultura Cristã, onde fala sobre a essência da fé e traz o que a Bíblia ensina sobre Jesus. Então esse roteiro da Cultura Cristã é que vai dar o tom em nossos encontros das quartas-feiras a partir de hoje. Eu quero convidar você a nos acompanhar e a rever a nossa cristologia durante as quartas posteriores, durante esse mês de dezembro e o mês também de janeiro e também o mês de fevereiro. Vamos revisitar a nossa cristologia e você não pode perder de maneira nenhuma os nossos encontros. Queremos conhecer mais a fundo o Senhor Jesus Cristo, examinando, como ele bem coloca aqui, as Escrituras
sagradas. Eu faço esse desafio para você nos acompanhar nas quartas-feiras, tá bom? Vejamos então alguns tipos de Cristo, onde Jesus era anunciado no Antigo Testamento. Vamos lá, pausadamente, ponto por ponto, tá ok? Primeiro, anunciado no paraíso. Vamos ler Gênesis 3. Gênesis 3, capítulo 3, os versículos 14 e 15. Gênesis 3, os versículos 14 e 15. Não sei se o Luiz consegue colocar para nós a tela. Assim. Anunciado no paraíso. Estamos lá no começo. Olha só que interessante. Nos fala assim a palavra de Deus. Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, e rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora, notem o verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher e o descendente da serpente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que coisa interessante. Estamos no Gênesis. Estamos lá no paraíso, pós-queda dos nossos pais. E nós já encontramos aqui, nos versos 14 e 15, o primeiro anúncio da vinda de Jesus Cristo. E esse primeiro anúncio acontece exatamente lá no paraíso. Aqui, a gente observa que Deus se dirigiu a Satanás, representado aqui pela serpente, e ele fala para Satanás: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos, meus irmãos, que o inimigo trouxe muitos males ao povo de Deus. Por quê? Era preciso destruir a semente da mulher. Uma orquestração maligna, desde então, para se destruir a semente da mulher. Mas aqui havia uma promessa, que ele esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa, feita no paraíso, ela foi cumprida em Cristo. Ele feriu o seu calcanhar, mas a sua cabeça foi esmagada. Mas como Satanás teve a cabeça esmagada? Foi exatamente com o peso da cruz. O diabo fez de tudo para desviar Jesus da cruz, mas o Senhor foi obediente até a cruz, e morrendo na cruz, com o peso da cruz, usando um madeiro, o peso do madeiro, ele esmagou a cabeça da serpente. Por isso a Bíblia nos fala que Jesus morreu para nos perdoar e nos livrar assim do peso do pecado. Por que isso? Porque a força de Satanás estava exatamente no pecado. Ele usava o pecado para exigir que Deus executasse a sua justiça sobre o ser humano. O homem pecou, então morrerás. E Satanás fazia uso do pecado exatamente para isso, para exigir que Deus executasse a sua justiça sobre o ser humano. Era o que ele queria, de qualquer forma. E Satanás teria vencido se isso não acontecesse, se o Cristo não fosse para a cruz, e com o peso da cruz, cumprindo o propósito de Deus, tivesse esmagado a cabeça da serpente. Ele teria vencido, e os planos de Deus seriam frustrados. Quando morre em favor do seu povo, olha que interessante, Jesus tira essa arma de Satanás, e ele então o derrota de maneira definitiva. O diabo não tem mais esse trunfo, porque Jesus veio para expiar o nosso pecado. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala de maneira muito clara, sobre o que o Senhor fez na cruz em relação às potestades. Lá em Colossenses 2, 13 ao 15, falando sobre a obra do Senhor Jesus, a sua excelência, a sua eficácia,
Ele diz assim, lá em Colossenses 2, 3, 15, ele diz assim: e a vós outros, vejam bem, que estáveis, passado, mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele perdoou, não alguns, mas Paulo fala, todos os nossos delitos, e continua, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, que o diabo usava para nos conduzir, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Olha o que ele vai dizer, aqui vai dizer que ele nos perdoou todos os nossos delitos, que ele cancelou a nossa promissória, que ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Depois diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, e Paulo arremata, triunfando deles na cruz. Então na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente, rasgou a nossa promissória, e tirou este trunfo das mãos de Satanás, porque no sangue dele nós somos perdoados. Então ele não pode mais nos conduzir, nos acusando, porque fomos perdoados em Cristo. E olha que interessante, o que Paulo fala nessa mesma direção, quando escreve 1 Coríntios, capítulo 15, 55 ao 57. Ele faz perguntas interessantes aqui, olha o que ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vejam, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante a figura que o apóstolo Paulo usa. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ele fala, o aguilhão da morte é o pecado. A morte tinha o seu aguilhão, e aguilhão é uma ponta de ferro. Ferir com aguilhão, ferroada, era uma vara fina, comprida e resistente, e na ponta dessa vara tinha o aguilhão. Era uma ponta de lança de ferro, pontiaguda, bastante afiada, e era usada para cutucar os bois, para movimentar os bois e para dominar os bois e conduzir os bois com ferroadas. Então Paulo fala que essa ponta foi tirada. Olha que interessante a figura que ele usa. Agora em Cristo, o inimigo nada pode fazer para arrebatar para si os filhos de Deus, porque os nossos pecados foram perdoados. Ele perdeu esse poder de nos cutucar e nos conduzir para onde Ele quer, e nos levar para a morte. Na cruz do Calvário, a morte perdeu o seu aguilhão. E é interessante que João fala sobre isso, lá no capítulo 10, versículo 28. Ele vai dizer que agora em Cristo, o inimigo nada mais pode fazer para nos arrebatar das mãos de Deus. Ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E afirma, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Satanás perdeu, sua cabeça foi esmagada. Isso foi o cumprimento da promessa, aqui lá no paraíso, como nós falamos aqui, anunciado no paraíso, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Isso foi cumprido na cruz do Calvário. A serpente já teve a sua cabeça esmagada. Ela tem o seu alcance, porque ela está ali, com a cabeça esmagada, mas com a boca arreganhada e com as presas para fora. Então aquele incauto, que não sabe da vitória do Cristo, pisa ali e é ferido. Mas aquele que sabe da vitória do Cristo, se afasta, porque a promessa do paraíso foi cumprida no Cristo. Olha que interessante, já no Gênesis, anunciando sobre o Messias que viria, e a promessa foi cumprida. Por isso ele é anunciado lá no paraíso. Que coisa abençoada, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Então era um tipo, apontava para a pessoa e para a obra do Cristo.
uma tipologia, um arquétipo, digamos assim. Agora, um outro anúncio no Antigo Testamento do Messias, muito interessante, um texto conhecido também do povo de Deus, anunciado no Monte Moriá, quando Abraão apresentou o filho Isaque. Olha que interessante, Gênesis capítulo 22, vamos lá. Gênesis capítulo 22, vou pedir para o Luiz colocar na tela também. Gênesis 22, verso 1 ao 14. Um texto muito conhecido, muito inspirativo. Deus prova Abraão. Temos aqui um tipo do Cristo também. Diz assim, versos 1 até o verso 14. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, para o sacrifício, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, caminharam 3 dias, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, ele viu o lugar de longe, onde ele ia sacrificar o seu filho. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E repete aquela mesma ideia anterior. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer, até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Olha a narrativa aqui também no Gênesis. Aqui nós temos também um tipo do Cristo, anunciado no monte Moriá. Você aqui lê um pouco da história de Abraão. Você percebe aqui a fé de Abraão. Mas aqui temos também um anúncio do Messias, do Cristo que viria. Eu achei muito interessante que a primeira coisa que o autor da lição nos leva a observar é o completo despreendimento de Abraão. A gente observa o tempo todo aqui a sua devoção a Deus e o seu desprendimento de qualquer coisa aqui, confiando em Deus. E Deus fala para Abraão: toma o teu filho. E ele frisou: teu único filho, Isaque, a quem amas. O verso 22. E Abraão não poderia ter mais filho, idade já avançadíssima. E Isaque era único e era amado. Então aqui em Abraão, meus irmãos, na sua atitude, nós vemos e nós identificamos a atitude do próprio Deus. Interessante? Há muita semelhança
Deus e Abraão aqui. Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também entregou seu único filho, o seu filho amado, sacrificando-o. A história de Abraão remonta aqui a história do pai entregando o próprio filho Jesus. E ainda mais, observe aqui a docilidade de Isaac, como que ele é dócil aqui. E quando você ler um pouco sobre Isaac, você vai observar essa característica da vida de Isaac, o filho da promessa. E essa docilidade de Isaac, o filho da promessa, ela tipifica a docilidade do próprio Cristo, sendo levado também à cruz. Lembram de Pedro? Pedro, quando descreve na sua carta, Pedro que andou com Jesus, que conhecia Jesus, e quando ele descreve na sua carta a docilidade de Jesus, com quem ele andou e com quem ele viveu. Lá na primeira carta de Pedro, a gente observa Pedro falando sobre isso, sobre Jesus. 1 Pedro 2, 23, ele fala assim, pois ele, Jesus, Pedro tinha visto Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje, era dócil. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Pedro fala sobre a docilidade de Jesus. Mas o mais impressionante da história é descrito no versículo 6 do texto que está aqui em pauta, em Gênesis 22. Observe, diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto, do sacrifício, e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, Abraão, levava nas mãos o fogo e a espada e o cutelo, e assim eles caminhavam juntos. Olha, Isaque carregava a própria lenha sobre a qual deveria morrer, mas o executor seria o próprio pai, que levava o cutelo e o fogo. E assim eles caminhavam juntos, diz aqui a palavra, caminhavam juntos. E o que nos diz a Bíblia? Olha que interessante, o Senhor Jesus também carregou pessoalmente a lenha, o sacrifício. Ele pessoalmente carregou o madeiro sobre o qual ele foi morto. E embora Jesus tenha sido entregue por Judas e crucificado pelos romanos, a Bíblia diz que isso aconteceu por causa do determinado desígnio e presciência de Deus Pai, lá em Atos 2, 23 e Atos 4, 28. Como Abraão conduzia o seu filho, Deus Pai conduzia o seu filho. Como Abraão carregava em mãos o fogo e o cutelo, e o Isaque a lenha no ombro, Deus Pai carregava o fogo e o cutelo, e o filho carregava a cruz. E caminhavam juntos, apontando por Cristo. O Pai entregou o próprio Filho para morrer na cruz, para que fosse a única salvação para este mundo perdido. O sacrifício foi feito. Olha que interessante, irmãos. Agora, note que a certa altura na caminhada, Isaque, ele começa a estranhar. Ele carregava a lenha sobre os ombros, o pai Abraão carregava o cutelo e carregava o fogo. Ele começou a estranhar porque estava faltando alguma coisa. E na caminhada ele pergunta ao pai: pai, eu estou levando a lenha, o senhor está levando o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro, meu pai? É a pergunta de Isaque: onde está o cordeiro? E Abraão, possuído pela fé, ele fala assim: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. No verso 8 de Gênesis capítulo 22. Por isso ele é chamado o pai da fé. Lá em Romanos 4:11, Hebreus 11:19, ele é chamado o pai da fé. No íntimo, ele sabia que a solução divina seria melhor, ainda que a priori não entendesse. Estava disposto a obedecer.
E é interessante observar que quando ele vai cumprir com o sacrifício, que ele estende a mão, que ele levanta a mão, no verso 12, Deus fala, Deus brada, não estendas a mão sobre o rapaz. Deus interfere, e nada lhe faças. Naquele íntere, bem ao lado, estava a provisão de Deus. A provisão de Deus, bem ao lado. Um carneiro preso pelos chifres, no versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Olha que interessante, meus irmãos, Isaque não precisava mais ser sacrificado. O Senhor proverá. O carneiro morreria em seu lugar. E Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. O Senhor proverá. E nos conta o autor do roteiro da lição que aquele monte ficava na terra de Moriá, que é exatamente a região de Jerusalém, onde Salomão construiria o templo, e muito perto de onde localizaria o próprio Calvário. Olha a profecia se cumprindo. E o interessante, alguém disse, que essa pergunta de Isaque, pai, o senhor carrega o cutelo, eu carrego o fogo, eu carrego a lenha, mas pai, onde está o cordeiro? Feita naquela época. Milênios depois, João Batista respondeu à pergunta de Isaque. Quando viu Jesus passando, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que respondendo à pergunta de Isaque. Olha como que no Monte Moriá o Messias foi anunciado. Como no paraíso ele foi anunciado. Por isso o Senhor diz aos judeus, examinem as escrituras, são elas que testificam de mim. Aquele é o monte da provisão de Deus. Um cordeiro foi providenciado lá no Calvário para substituir todos os crentes e todos que esperam e creem que o Senhor Jesus, Ele provê a salvação, assim como aquele cordeiro, aquele carneiro morreu no lugar de Isaque, o Senhor morreu em nosso lugar também. Jesus é o cordeiro que foi morto sobre o monte Moriá, que foi perfeitamente tipificado pelo carneiro que substituiu Isaque. Que coisa extraordinária, é o que nos conta a palavra do nosso Deus, meus irmãos, e enche o nosso coração de graça e de alegria, não é? E Deus falando ao nosso coração. E ainda um outro tipo do Cristo, temos tempo de abordar, anunciado no Cordeiro Pascal, foi anunciado no Cordeiro Pascal. Olha que coisa mais interessante, a gente observa lá no jardim do Éden, no paraíso, no Monte Moriá, e também anunciado no Cordeiro Pascal, como nos fala a palavra do nosso Deus. E nós queremos ler aqui na palavra santa, na palavra de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 12. Vamos observar aqui Êxodo capítulo 12, um texto também muito conhecido do povo de Deus. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Êxodo 12, vamos ler apenas a primeira parte, embora todo o capítulo, até o 28, vai falar um pouquinho mais objetivo sobre isso. Êxodo 12, vamos ler até o verso 13, 1 ao 13. Disse o Senhor a Moisés e Arão, pedi para o Luiz colocar na tela, Luiz, não sei se é possível, Êxodo 12, 1 até o 13, por favor. Êxodo 12, 1 até o 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer,
Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Lemos até o verso 13. Temos aqui também uma tipologia apontando para o Cristo. Um texto conhecido. A morte do Cordeiro Pascal apontava para a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Mas, de modo profético, anunciava a morte de Jesus, pela qual o povo de Deus é liberto da escravidão de Satanás. É por isso que o apóstolo Paulo chama Jesus de nosso Cordeiro Pascal. E quando ele fala isso, ele pensa exatamente no Êxodo capítulo 12. Ele identifica Jesus com aquele Cordeiro Pascal. Lá em 1 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo fala assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, olha o que ele fala, nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Ele identifica Cristo com o Cordeiro Pascal. Jesus foi anunciado aqui, na primeira Páscoa. E é interessante que aqui nós temos a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E sem dúvida nenhuma, um dos acontecimentos mais lembrados do Antigo Testamento. E uma demonstração muito clara do poder de Deus e da misericórdia de Deus. 9 pragas tinham sido derramadas sobre o Egito. E Faraó continuava com o coração endurecido e não queria deixar o povo sair de maneira nenhuma. Então, a ação de Deus se manifestou de forma definitiva. Aqui nos conta o texto, toda a orientação. O anjo da morte passaria pela terra do Egito e feriria todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E naquela noite, em cada casa dos hebreus, um cordeiro seria sacrificado. Sua carne seria comida por toda a família. A Bíblia afirma que aquele cordeiro providenciado para as famílias de Israel tipificaria o próprio Jesus. Citamos Paulo aqui, 1 Coríntios 5:17, onde fala que ele é o Cordeiro Pascal, mas também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2:22, ele faz uma citação do profeta Isaías 53:9, e ele fala assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. E ele continua falando nos versos 19 e 20, sabendo, olha o que Pedro fala, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Olha como que ele identifica Jesus como cordeiro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E ele diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Pedro também identifica Jesus como o cordeiro aqui da primeira Páscoa. Jesus, ele é o cordeiro sem defeito, foi oferecido como sacrifício expiatório pelo pecado de todo o seu povo. E vejam bem, meus irmãos, os israelitas, aqui em Êxodo 12, não deveriam somente comer a carne do cordeiro, também deveriam colocar um pouco de sangue do cordeiro em ambas as ombreiras e verga da porta, versículo 7 do capítulo 2 do Êxodo.
E Deus disse, aqui no verso 13, a gente observa que acabamos de ler, né? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então a marca do sangue distinguiria os israelitas dos não israelitas. Escuta só isso. Onde estivesse o sangue, o anjo destruidor não entraria. Ele literalmente passaria por cima. Páscoa quer dizer passagem. Passaria por cima no sentido de poupar aquela casa que tinha a marca do sangue. Literalmente ele não entraria. Ele ia pular aquela casa devido à marca do sangue. À meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito de Faraó até dos escravos e dos animais. Porém, nenhum israelita com a marca do sangue em sua porta perdeu um filho naquela noite terrível. E aqui neste acontecimento há uma ilustração tremenda de como funciona a salvação dos crentes em Cristo. O sangue de Jesus é que faz toda a diferença. Aquela marca nos umbrais da porta é que faria toda a diferença. Olha que interessante. Não por serem mais justos do que os egípcios, que eles dentro de casa foram poupados. Não, eles não eram mais justos do que os egípcios. O anjo vingador constatou que havia sangue nas portas, e isso fez desviar daquela casa. Ele não deveria ferir ninguém naquela casa, pois um cordeiro já havia sido morto por todos os moradores daquela casa. Esse é o modelo da salvação de Deus, é pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então ele é anunciado no paraíso, a promessa foi cumprida no Cristo. Ele é anunciado no Monte Moriá, ele é anunciado na primeira Páscoa. Por isso o Senhor disse: examinai as Escrituras Sagradas. Vamos continuar no nosso próximo encontro, se Deus permitir. E quero você comigo na próxima quarta-feira. Vamos continuar onde nós paramos aqui. Tem coisas interessantes aqui, para o seu deleite espiritual, para o seu crescimento espiritual e para a glória do nosso Deus. Quero convidar você a curvar a cabeça, nós vamos orar e vamos retomar na próxima quarta, se Deus permitir. Curva a cabeça, por favor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, pelos nossos corações marcados pelo sangue, e por saber que em Jesus nós somos poupados, nossos pecados foram perdoados, Pai. Rendo graças a Ti pela obra do Senhor. Peço a Ti que visite cada irmão e irmã que nos acompanham agora, Senhor, e faça morada nesse coração. Se há algum coração sem a marca preciosa do sangue, que o Senhor possa, na pessoa do Espírito Santo, tingir esse coração com o sangue precioso de Jesus, para que o anjo vingador não entre nessa casa, para que haja salvação. O sangue precioso de Jesus. Eu oro em nome dele e estou agradecido. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e abençoe toda a sua casa. Um abraço.